Aula teste número 1 de ética e gestão em agronegócio. Continuação da primeira aula de responsabilidade social. Boa noite, pessoal. Então, nós estamos aqui confinados no quarto aqui por causa do coronavírus, né? E nós vamos aqui hoje trabalhar a continuação da nossa aula de ética, né? Mais especificamente a questão de responsabilidade social empresarial. Na aula passada, como vocês podem lembrar, a gente começou a trabalhar sobre essa questão de responsabilidade social. A gente viu que a tendência do mercado hoje, globalizado, que as empresas adotem uma postura de responsabilidade social, que elas não só adotem isso, mas como elas demonstrem isso para o mercado também, que é uma questão às vezes até de sobrevivência ou então de diferencial da empresa no mercado globalizado. A gente lembrou lá atrás na filosofia grega, quando os estoicos falavam assim, que eu sou um cidadão do mundo, que hoje isso é uma realidade. Naquela época era um avanço do pensamento, hoje em dia nós estamos vivenciando essa realidade de sermos cidadãos do mundo. Que às vezes o que nós fazemos aqui, até em Campo Verde, uma cidade pequena e tal, aparentemente não inserida dentro do mercado global, está sim inserida dentro de toda uma comunidade, toda uma sociedade. E que às vezes o que nós fazemos aqui, o que nós decidimos aqui, reflete no mundo todo também. Nós falamos sobre o tripé da responsabilidade, que é a questão econômica, social e ambiental, que a empresa não pode esquecer disso, que uma empresa realmente responsável socialmente, ela tem que cuidar desse aspecto. Ela não pode só buscar o dinheiro, ela não pode só buscar o lucro, apesar do lucro e dinheiro ser essencial. Como? É exemplo do coronavírus. Apesar do lucro ser essencial, né, para a manutenção da empresa, porque sem ganhar dinheiro eu não mantenho o negócio, eu não pago o salário dos funcionários, eu não faço nada. E aí, logicamente, eu não vou ser responsável economicamente. Então eu tenho que buscar sim a saúde financeira. Mas também eu tenho que cuidar que tipo de dinheiro eu estou ganhando, né? Lembra do vídeo que a gente viu? Que tipo de dinheiro eu estou ganhando? Se é um dinheiro sujo, se é um dinheiro limpo, né? A gente vê tantos casos de corrupção que estão aparecendo no Brasil hoje, de empresas que eram gigantes, que eram uma das maiores do mundo, como a Odebrecht, e agora já estão até em recuperação judicial. Por quê? Porque o dinheiro que ela estava ganhando não era limpo. Todo esse crescimento, toda essa pujança deles era toda feita em corrupção, né? Era tirado de dinheiro de educação, de saúde, o caos que nós estamos vivendo na saúde pública, às vezes, grande parte era por conta dessas empresas que estavam roubando da gente. Né? Hoje em dia, todo esse problema que nós estamos tendo com o coronavírus é um exemplo também. As empresas às vezes vão ter que abrir mão um pouco de ganhar dinheiro para poder resolver essa questão, para poder ajudar a resolver esse problema. Né? A questão daí entra nessa questão social, que é a questão de responsabilidade da empresa na questão de como tratar o funcionário, como tratar os empregados, como tratar o entorno dela também. Eu vou ser responsável social só se eu pagar o salário em dia e dar férias e 13º para os meus empregados? Não necessariamente. Você aí não vai estar fazendo nada mais que o seu dever e cumprir a lei. Socialmente responsável, você criar formas da empregada que tem um filho poder cuidar melhor do filho, de você, às vezes, numa grande empresa, você ajudar, por exemplo, a educação do município e daí dar condições de ter creche, de ter uma educação de melhor qualidade. Como a gente citou o exemplo da Fundação Bradesco, né, que tem bem na entrada lá de Cuiabá, para quem vem de Chapada, é uma fundação enorme, dá educação, dá uma série de coisas, de oportunidade para aquelas crianças. É um exemplo de como uma empresa pode ser socialmente responsável. E ambientalmente responsável, a gente vê o problema hoje de aquecimento global, teve as queimadas da Amazônia, teve essa série de fatores que fazem com que a empresa tenha que repensar também essa questão ambiental. E no agronegócio é essencial isso, porque o agronegócio lida com essa questão ambiental diretamente. Não tem como falar de agronegócio sem falar da questão ambiental. Não tem como. Por quê? Para produzir, eu preciso desmatar, eu preciso abrir mato. Mas eu tenho que ir lá preservar uma área permanente de preservação, eu tenho que cuidar da área ali perto do rio, manter uma faixa de mata virgem ali perto do rio, eu tenho que cuidar de uma preservação permanente, eu tenho que pensar nos animais que vão sair de um canto para o outro,
eu tenho que pensar nessa série de coisas, nos agrotóxicos, e que tipo de agrotóxico eu vou estar utilizando, né? Como eu tinha falado numa aula também, vários agrotóxicos que são permitidos no Brasil, não são só permitidos, como são dos campeões de venda, são proibidos o uso deles em vários países europeus, às vezes nos Estados Unidos, então a gente tem que repensar tudo isso. Mas a questão que nós vamos trabalhar hoje é a seguinte: de que forma é que eu vou fazer esse tripé da sustentabilidade funcionar? Porque ele é difícil, não vou falar que é fácil, não, é difícil. Você fazer uma empresa dar dinheiro, cuidar dos funcionários e ainda cuidar da sociedade, ainda cuidar do meio ambiente, não é para qualquer um. É difícil. Só que quando ela posta em prática, de verdade, ela traz benefícios não só para a empresa, mas para todo mundo que está envolvido. E, como eu disse, pode ser exatamente o diferencial que a empresa está procurando. Então, como fazer isso dar certo? Para responder essa questão, o escritor Danilo Marcondes, que fez um artigo que está aqui nesse livro, Ética, Sustentabilidade e Sociedade, ele fala de que a empresa tem que ela tem que adotar 5 posturas principais para resolver essa questão. Para pôr em prática o tripé da sustentabilidade, eu tenho que ter 5 posturas principais. E a primeira que ele aponta é a ação refletida. Ação refletida. Tudo isso tem no material que eu passei para vocês, mas se vocês quiserem anotar aí também, fiquem à vontade. O que é essa ação refletida, gente? Tá? Basicamente é o seguinte: toda ação ética, ela é pensada. Mas nem toda ação pensada é ética. Por que eu falo isso? Pelo próprio conceito de crime organizado. O crime organizado é organizado por quê? Porque ele é refletido, porque ele é pensado. Agora, ele é ético? Não é ético. Tá? Então, nem toda ação refletida ela vai ser ética. Mas toda ação, para ser ética, ela tem que ser pensada. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai tomar uma decisão na sua empresa, para ela ser ética, ela tem que respeitar o tripé da sustentabilidade. Então, quando eu vou tomar uma decisão na minha empresa, eu tenho que pensar em manter a saúde financeira da minha empresa, em manter a minha responsabilidade social e em manter a minha responsabilidade ambiental. E para conseguir fazer isso, eu tenho que pensar muito bem que atitude eu vou tomar, que tipo de ação a minha empresa vai empreender. Porque se eu não fizer isso, não vai conseguir cumprir aos requisitos ali do tripé da sustentabilidade e, consequentemente, a minha ação não vai poder ser chamada de ética. Né? Ela não vai poder ser ali chamada de ética. Então, a ação refletida, ela vai trazer isso. Tá? Toda ação ética é refletida. Ou seja, eu tenho que pensar bem no que eu estou fazendo. Algumas ações que eu tomo sem pensar podem ser éticas? Pode. Às vezes eu estou lá para salvar alguém numa emergência, eu não posso pensar muitas vezes, eu não posso pensar muito tempo, não. Eu tenho que simplesmente agir. Mas isso não necessariamente quer dizer que toda ação não refletida vai ser ética. Tá? Lógico, tem todas as exceções. Acho que já deu pro teste, né?